A abordagem que eu faço dentro de calorimetria, dentro do estudo da termologia, quando se fala em dilatar, a primeira coisa que tem que ver a sua mente é o quê? Se eu falo em dilatar, certamente eu estou tendo alteração em medidas. Eu vou alterar medidas. Via de regra, quando você fornece calor a um corpo, ao fornecer calor, a tendência nossa é que haja dilatação. Onde é que mora o erro? Onde é que mora o perigo? O perigo é achar que toda vida que aquece dilata. Não. Ao aquecer, você precisa de uma quantidade mínima de calor para que aconteça a dilatação. Não adianta eu chegar com palito de fósforo aceso e achar que eu vou dilatar a estrutura de um navio. Não vou conseguir. Eu preciso de uma quantidade mínima de calor para que haja o quê? Para que ocorra a dilatação. Dilatar significa alterar medidas. E essa alteração, via de regra, é para onde? Aumentar. Então, eu vou aumentar as medidas de determinadas estruturas. Eu vou trabalhar com 3 formas de dilatação. Depois de fornecido calor para uma determinada estrutura, eu vou verificar se as medidas dessa estrutura se mantiveram intactas ou se sofreram alterações. Para que eu possa visualizar isso, eu vou verificar o tipo de dilatação que aconteceu. O que é que eu vou trazer para você aqui? Eu vou trazer para você aqui 3 tipos de dilatação. Existem 3 tipos de dilatação. A dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Eu vou comentar cada uma delas, eu vou exemplificar cada uma delas para que não fique dúvida, tudo bem? Então vamos lá. Eu vou falar sobre as dilatações. Eu já disse para você que dilatação é alteração das medidas. Via de regra, vou aumentar as medidas do corpo. Para acontecer dilatação, eu tenho que fornecer calor, mas eu preciso, ao aquecer, de uma quantidade mínima de calor, senão ela não dilata. Bem, dentre as situações que eu vou apresentar para você, a primeira delas será a dilatação linear. Bom, vamos pensar aqui. O que seria a dilatação linear? Procure relacionar com o nome de cada uma das estruturas. Eu vou chamar a dilatação linear de ΔL. A dilatação linear ocorre mudança em uma medida. Bom, se ela ocorre mudança em uma medida, eu estou me referindo a quê? Estou me referindo a comprimento. Estou me referindo a comprimento. Se eu tentasse fazer um desenho para você entender, eu poderia colocar, por exemplo, aqui um fio. Depois de aquecido, ele ficar mais longo. Essa dilatação aconteceu por quê? Essa dilatação aconteceu porque eu aqueci. Aqueceu, dilatou no comprimento. Se dilatou no comprimento, você vai chamar de dilatação linear. Existe uma relação matemática para cálculo da dilatação linear. Essa daqui, ó. Delta significa variação. ΔL, variação de comprimento. ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. L0 vezes alfa vezes ΔT. L0 é a medida inicial. Alfa é o coeficiente de dilatação do material. Se for um cabo de cobre, alumínio, zinco, aço ou qualquer outro material, o exercício traz para você esse valor. E o ΔT é a variação de temperatura. Vanks, eu gostaria que você colocasse um exemplo para eu treinar. Claro, vou colocar um exemplo aqui para você. Vou escrever aqui, ó, um cabo de aço, mede 10 metros, quando a temperatura é 30 graus Celsius. Um cabo de aço mede 10 metros quando sua temperatura é 30 graus Celsius. Se elevarmos a temperatura para 80, então aqui você já vai olhando qual é a variação que aconteceu, né? Você já fica atento. Ele pegou e aqueceu de 30 graus Celsius, jogou para 80. A pergunta é, qual será a sua dilatação linear? Qual será sua dilatação
linear. Bom, o que é que seria a dilatação linear? Dilatação no comprimento. O exercício tem que me oferecer o coeficiente de dilatação do material em questão. O coeficiente de dilatação linear do aço é 1,1 vezes 10 a menos 5, a unidade é grau centímetro menos 1. Bom, qual seria o procedimento aqui? Muito simples. Eu vou olhar para o exercício. Por que eu sei que é dilatação linear? Porque é um cabo de aço. O cabo de aço vai mudar a sua medida no comprimento. Então, você vai assim, ó, delta L é igual a L0 vezes alfa vezes delta T. O nosso delta L vai ser o comprimento inicial do cabo, que é 10, vezes 1,1 vezes 10 a menos 5, vezes... Você saiu de 30 graus para 80. Foi quanto? 50 graus. Delta L igual. Eu sugiro a você que você faça aqui, ó. 10 vezes 1,1 dá 11. 11 vezes 50 dá 550 vezes 10 a menos 5. Delta L é igual. Quando eu multiplico um número com uma base 10 de expoente negativo, a vírgula vem para a esquerda. Então, olha aqui, ó. 550 já estava aqui, ó. 3 casas. 4, 5. Aí você vai colocar uma vírgula. Só que não existe esse número, vírgula, 0,055. Então, o que você vai fazer? Você acrescenta mais um zero aqui na frente. Então, a minha dilatação linear vai ser de 0,005 metro. Então, isso foi pequena a dilatação. Foi pequena porque a variação de temperatura foi pequena. Você já deve ter percebido que na nossa casa, ou em qualquer lugar que a gente vá, o piso da casa, ele tem um espaço entre um porcelanato e outro, entre uma cerâmica e outra. Por que é que existe esse espaço? Este espaço existe não por uma questão de aparência. Esse espaço entre uma peça e outra é justamente para nos dias de muito calor, muito quente, essas peças dilatarem e não sofrer nenhum tipo de prejuízo, não haver nenhuma peça se estragando. As estradas de ferro, por exemplo, entre um trilho e outro, existe um espaçamento. É necessário que exista esse espaçamento. Então, a primeira dilatação, amigos, dilatação linear. Vamos conhecer a segunda agora. A segunda dilatação que eu vou lhe apresentar... Ah, outra coisa, eu podia ter escrito esse número aqui em notação científica. Vai que você se depara com um autor que gosta de notação científica. Isso aqui ficaria 5 vezes 10 a menos 3 metros, tá? Isso aqui é a mesma coisa, viu? 0,005 é a mesma coisa de 5 vezes 10 a menos 3. Eu vou apresentar agora para vocês a segunda dilatação. Essa segunda dilatação se chama dilatação superficial. Bom, quando a gente fala em dilatação linear, que mede que trabalha com uma só medida, quando eu falar em dilatação superficial, eu vou ter o quê? Alterar duas medidas. Por que duas medidas, Max? Porque é área. Isso aqui mexe com área. Ó, eu tenho, por exemplo, uma chapa metálica que foi aquecida. Essa chapa metálica vai ficar maior. Ah, quer dizer, então, que aqui eu tenho duas medidas. Exatamente. E como é que eu faço para calcular a dilatação superficial? O assunto de dilatação tem uma vantagem, moçada. Porque as fórmulas são sempre as mesmas. Por exemplo, dilatação linear. Delta L igual a L0 vezes alfa vezes delta T. A dilatação superficial, ela vai ter a mesma fórmula, só vai mudar que delta S igual a S0 vezes beta, eu vou colocar uma outra letra grega, vezes delta T. Em algumas apostilas, em alguns livros, a gente encontra a letra A de área. Tanto faz delta S como delta A. Só queria alertá-los o seguinte, uma observação importante. O beta é 2 vezes o alfa. Por quê? O alfa é coeficiente de dilatação linear. Só é uma medida. O beta é coeficiente de dilatação superficial. Eles são duas medidas. Então, vai ter o quê? Se o alfa for 5, o beta é 10. Se o alfa for 3, o beta é 6. Ah, compreendi o raciocínio. Onde é que eu vejo o exemplo de dilatação superficial? Janela de blindex, porta de blindex, porta de madeira. As portas e janelas, de uma maneira geral, elas não podem ser confeccionadas para ficarem bem ajustadas na posição onde elas vão ser instaladas. Explico por quê. Se você deixar muito ajustado, no dia que aquecer, a temperatura subir consideravelmente, essas portas vão inchar, essa janela de blindex pode estourar. Então, você tem que ter esse espaço. Vanks,
eu entendi perfeitamente. Eu queria que você desse um exemplo para eu trabalhar dilatação superficial. Eu vou colocar uma questão aqui que envolve esse assunto e você vai fazer junto comigo. Ó, eu vou pegar uma chapa quadrada de alumínio. Uma chapa quadrada de alumínio possui lado 2 metros. Quando a temperatura registrada é 20 graus Celsius. Quando a temperatura registrada é de 20 graus Celsius. Tá. Se a temperatura da chapa for elevada até 120, ou seja, se elevarmos a temperatura até 120 graus Celsius, qual vai ser a dilatação superficial? Qual será a dilatação superficial? Aí ele dá para nós o coeficiente de dilatação linear. Bom, aí no exercício, essa questão trouxe para nós o alfa. O alfa vale 2,5. O alfa de quem, Vanks? O alfa do alumínio. 2,5 vezes 10 a menos 5. Qual unidade? Grau centígrado menos 1. Bem, para que você possa resolver uma questão dessa, chapa quadrada tem dois lados, dois de lado. Quanto é a sua área? A sua área é 2 vezes 2. Vai dar 4 metros quadrados. Como é que você vai fazer a dilatação superficial? Delta S igual a S0 vezes beta vezes delta T. Aqui tem um risco para aluno desavisado, que não é o seu caso. O exercício te deu alfa. Tu não usa alfa na dilatação linear. Tu usa alfa apenas na dilatação linear, perdão. Na dilatação superficial você usa quem? Na dilatação superficial você usa beta, Mariazinha. Então você tem que multiplicar por 2. Então aqui, ó, delta S igual a 4 vezes. O nosso beta vai ser quanto? O beta é 2 vezes alfa. O beta vai ser 2 vezes 2,5? 5. Isso aqui é o suficiente para resolver errado? É. 5 vezes 10 a menos 5. A temperatura foi de 20 para 120. Mudou quanto? Mudou 100. Delta S vai ser igual. 4 vezes 5, 20. Vezes 100, 2.000. Tudo bem? 2.000 o quê? 2.000 vezes 10 a menos 5. Eu vou puxar quantas casas? 5. 1, 2, 3, 4. 5,0. Essa é a sua resposta. Deixa eu colocar mais bonitinho aqui. 1, 2, 3, 4 casas. 5 casas, vírgula, coloco 0. 0,002 metros quadrados. Essa vai ser a dilatação superficial desta chapa quadrada de alumínio. Qual foi a dica que eu deixei aqui para não esquecer? O beta vale 2 vezes o alfa, não esqueça disso. Bom, e para fecharmos essa sequência de exercícios e a parte teórica que eu precisava te apresentar na tarde de hoje, eu vou trazer para você a dilatação volumétrica. Bom, quando a gente fala em dilatação volumétrica, a gente se refere à alteração de 3 medidas. 3 medidas. Quando a gente tem uma medida é comprimento, quando a gente tem 2 medidas é área. Quando eu trabalho com 3 medidas eu me refiro a volume. Vou pegar aqui um cubo, está aqui ele, vou deixar ele aqui. Aquecido esse cubo. Olha o que é que surgiu para nós, ó. Aquecemos esse cubo, surgiu isso aqui. Bom, o que é que nós temos aqui? Uma dilatação volumétrica. E aí, Vanks, qual é a fórmula? Como é que eu faço? Eu disse para você que as fórmulas são todas iguais, não foi? Ó, agora, ΔV vai ser, de novo, V0. Vamos mudar só a letra grega. A volumétrica, ela vai usar a letra gama, vezes ΔT. E o gama vale quantas vezes o alfa? 3. Por quê? Porque são 3 medidas. Ah, está tudo se encaixando, tudo dentro do racional. Claro que é. Vou dar um exemplo muito próximo da nossa realidade aqui.
Eu vou pegar aqui uma dilatação de um caminhão-tanque com combustível, tá? Vou pegar um caminhão-tanque aqui, vou abastecer lá em Cuiabá. Ó, o caminhão-tanque carrega 30 mil litros de gasolina. Coeficiente de dilatação volumétrica. Esse aqui ele já te deu, não precisa fazer nenhuma adequação. 1,2 vezes 10 a menos 3 graus centígrados a menos 1. Temperatura, 38 graus. Estava 38 graus lá em Cuiabá. Estava frio lá. 38 graus lá em Cuiabá é frio. 38 graus Celsius. Chegando em Vilhena, o caminhão foi lá para o posto, né? Foi descarregar. Verifica-se que a temperatura é 23 graus. Verifica-se que a temperatura é 23 graus Celsius. A pergunta é: qual a diferença de volume entre a partida e a chegada? Se não tiver esse cálculo, vão achar que o motorista ele furtou o combustível. Pois é, tem que saber que a 38 graus, quando abasteceu, e vem aqui descarregar a 23, vai ter um volume menor. Por isso, uma dica aqui, fala para o teu pai e para a tua mãe que a hora ideal para abastecimento não é meio-dia. A hora de abastecer ideal é final da tarde e início da noite, que a temperatura está mais baixa. A gente não compra gasolina nem diesel por massa, a gente compra por volume ocupado. Então, dia mais quente vai ter um volume maior, ele vai se dispersar. Então, abasteça de noite. Então, a pergunta é: qual a diferença de volume verificada na operação? Bem, eu estou tratando aqui de quê? Dilatação volumétrica. Qual a relação matemática? ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Como ele me deu o coeficiente de dilatação volumétrica, não preciso fazer nenhuma adaptação. Então, vamos aqui. ΔV igual 30 mil, quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3, 4. É 3 vezes 10 a quarta. Vezes. Coeficiente de dilatação, 1,2 vezes 10 a menos 3. Vezes. Variação de temperatura, 23 para 38, 15. ΔV vai ser igual. 15 vezes 1,2 dá 18. 15 vezes 1,2 dá 18. Vezes 3, 54. Vezes 10 a quarta, vezes 10 a menos 3. Quem pensa que não dá uma variação grande, dá uma variação enorme. Olha só aqui. 54. 10 a quarta com 10 a menos 3, repete-se abaixo, subtrai expoente. 4 menos 3, 1. 54 vezes 10, olha só que assustador. Simplesmente um caminhão carregado de gasolina lá em Cuiabá, vem para cá, com essa mudança de temperatura, na hora de descarregar, vai dar uma diferença de 540 litros. Bem, meus amigos, essa é a dilatação volumétrica. Nós apresentamos as três para você. O que resta-nos? Fazer exercício.